A violência doméstica ainda é uma das maiores feridas da nossa sociedade. Não se trata apenas de agressões físicas, mas também de dores emocionais, morais e psicológicas que deixam marcas profundas. E a cada dia, milhares de mulheres enfrentam o medo dentro do próprio lar. CO, Patrulha Maria da Penha, informando que estamos no local para fiscalização de medida protetiva. Mas a transformação começa quando o olhar muda. Em Rondônia, a Polícia Militar, por meio da Patrulha Maria da Penha de Ariquemes, decidiu ir além da repressão. Nasceu, então, o projeto Face a Face, uma iniciativa que acredita que a mudança é possível quando há diálogo, conscientização e reeducação. O projeto Face a Face, ele surge de uma frustração de nós, policiais integrantes da Patrulha Maria da Penha. Nós que realizamos o atendimento diretamente à mulher, nós estávamos verificando que os índices de reincidência estavam muito altos. Muitos casos de mulheres que recebiam o nosso atendimento e logo na sequência, um mês, pouco tempo depois, essas mulheres novamente eram vitimadas pelo descumprimento da medida protetiva, homens que descumpriam a medida. E nós passamos então a refletir sobre isso, o que causava isso. E em contato com os requeridos para realizar os procedimentos policiais, nós verificamos que havia uma deficiência no homem entender o que é a medida protetiva, em ele compreender realmente como que funciona o processo para que eles mesmos não venham descumprir a medida protetiva. E claro, através disso, nós criamos então um trabalho propondo ao Ministério Público para que o Ministério Público, junto com o Poder Judiciário, fizesse um dispositivo na própria medida protetiva para obrigar os homens, em primeiro momento, a participar de um projeto que é o Face a Face, que são palestras voltadas para que esses homens tenham um resgate de identidade. Primeiramente, orientando eles do ponto de vista técnico, jurídico, da Lei Maria da Penha e das consequências do crime de descumprimento, e também depois, na sequência, seguir para uma linha mais voltada para um resgate da verdadeira identidade do homem como pai, como esposo, como filho, como cidadão de uma sociedade que visa trabalhar em igualdade e em unidade, homens e mulheres, mas sempre entendendo que a agressão nunca será o caminho a ser percorrido. Quando o homem sai desse projeto, ele sai de lá com um olhar diferenciado para esse universo, e nós temos dados que sustentam isso. O projeto reúne homens com medidas protetivas em ciclos de palestras mensais, abordando 3 eixos fundamentais: jurídico, pessoal e espiritual. É um espaço de aprendizado, reflexão, reconstrução da masculinidade, onde se ensina o respeito, o controle emocional e o valor da convivência pacífica. Antes, não tinha essa orientação, essa assistência, né? E muitos casos de reincidência aconteciam. E através desse projeto, através da orientação, através da palestra que a gente teve a oportunidade de participar, nós fomos direcionados a agir, né, de forma correta diante da lei, né, seguindo as regras certinhas, e isso é maravilhoso, porque a gente erra, o homem erra por falta de conhecimento. E o projeto Face a Face ele traz esse conhecimento, né, para o homem que está passando por esse processo de Lei Maria da Penha. Não só direciona para essa situação, mas também nos dá outras perspectivas de vida, né? Então o projeto, para mim, na minha vida, me deu uma direção diferente, um ponto de vista diferente em meio ao momento que eu estava passando, né? Quero agradecer a todos os envolvidos, principalmente aí o Sargento Ronaldo, o qual tive a oportunidade de conhecer. Fui convidado pelo Sargento Ronaldo de Ariquemes e foi
um convite muito especial que ele fez, que me levou até esse encontro do Face a Face, que me trouxe uma luz, entendeu? Em relação ao meu casamento, em relação à minha família, porque antes eu estava com uns problemas muito, com problema de bebida alcoólica, estava tendo muito problema com a minha família. Aí depois do encontro do Face a Face eu consegui ver outra luz, um outro rumo na minha vida e consegui restabelecer de novo a minha família, consegui de novo a confiança da minha esposa, consegui a confiança dos meus filhos, dos meus netos. E fico muito agradecido por ter participado do terceiro encontro Face a Face que foi convidado pelo Sargento Ronaldo. Que a nossa história não precisa ser uma mera repetição, que existe uma possibilidade de mudança. O futuro pode ser diferente do nosso passado. E é isso que a gente fala nas palestras, é isso que a gente ministra com os participantes, porque nós acreditamos que a violência contra a mulher, ela perpassa principalmente pela questão de como o homem se enxerga, de como o homem enxerga a sua história, de como ele se vê, e a partir de como ele se vê, de como ele percebe o outro, e aí como ele trata o outro, né? E no caso a mulher. Então, tem sido assim uma experiência extraordinária e nós temos visto exemplos práticos de pessoas que realmente tiveram suas vidas transformadas. Os resultados falam por si. De março a setembro de 2025, o projeto atendeu 228 participantes. Apenas 2 reincidiram em condutas violentas. Isso significa que mais de 99% dos participantes romperam o ciclo da violência. Famílias foram preservadas, mulheres se sentiram seguras e a paz começou a se construir dentro dos lares. Nesses 15 anos de trabalho com mulheres, no acolhimento de mulheres em situação de violência, nós percebemos que não basta somente acolher as mulheres, mas precisa também orientar esses homens e fazer um trabalho com eles também de sensibilização, os impactos que a violência traz na vida deles e de toda a família e sociedade. E aí entra então o projeto Face a Face, que nós temos percebido o grande impacto positivo na vida desses homens e dessas mulheres com a redução da reincidência de violência, né, e a quebra da própria medida protetiva. Se a gente for parar para analisar, a violência doméstica em si ela tem impactos muito negativos na sociedade, seja na economia, na saúde, na educação, enfim, diversos setores, né? Então é isso que a gente mostra para eles também, porque são homens que amam, que querem serem cuidados, que querem cuidar também, mas não aprendeu isso, aprendeu de outra forma a se comunicar. A violência ela é um ciclo que precisa ser quebrado e para que ele seja rompido de verdade, o trabalho precisa ser feito com ambas as partes. É por isso que eu acredito tanto no projeto Face a Face. A minha participação como psicóloga é alcançar os agressores em um nível de conscientização que a punição sozinha não alcança. É um processo de olho no olho, de entender o que está por trás do ato violento. Nas palestras eu foco nas razões e principalmente nos cuidados emocionais que esse homem precisa ter para finalmente conseguir evitar a violência, seja ela psicológica, patrimonial ou física. No projeto Face a Face, através das palestras, eles se dão conta sobre o seu desequilíbrio emocional. A gente ressalta que em alguns casos não está ligado, pode estar ligado a algum tipo de transtorno mental, como o alcoolismo, transtorno bipolar ou outros quadros que reverberam o descontrole emocional e a agressividade. E evidenciamos também a importância deles se cuidarem e tratarem dessas causas. Muitas vezes também eles se dão conta de estarem repetindo um padrão familiar, a violência ela é aprendida, muitos normalizam o machismo, a violência ao verem um pai ou um cuidador agirem dessa forma, e é um ciclo que precisa ser rompido, se rompe tendo consciência dele. O sucesso do Face a Face é um resultado da união entre instituições comprometidas com a transformação. Polícia Militar, Ministério Público, Poder Judiciário e sociedade civil. Juntos, provaram que combater a violência exige mais que punição, exige educação,
diálogo e responsabilidade. No início, a gente não sabia muito bem quais seriam os frutos deste projeto, mas nós fomos positivamente surpreendidos. Por quê? Porque o projeto ele já está dando bons frutos. Atualmente a gente tem uma incidência de menos de 1% de descumprimento de medida protetiva. Dentre aquelas pessoas que já participaram da palestra, menos de 1% descumpriu. Então é uma efetividade muito alta, uma resolutividade muito alta para tão pouco tempo de projeto. E ele tem tido esse resultado exitoso, foi bem recebido pela sociedade, pelos advogados dos requeridos, que também receberam muito bem, porque viram que o projeto tem um caráter preventivo, educativo e ajuda, assim, toda a sociedade. O projeto Face a Face é uma iniciativa de vanguarda que mostra que reeducar é prevenir e prevenir é proteger. Quando o Estado, a Justiça e a comunidade caminham juntas, nasce um futuro mais justo, empático e seguro para todos. Mais de 228 homens passaram por esse projeto atualmente, contando do período inicial até o atual momento. Desses 228 homens, somente 2 descumpriram a medida protetiva e voltaram a cometer agressão contra as mulheres. Esse índice mostra a efetividade prática desse projeto, demonstra o quanto ele pode ajudar a sociedade, mas principalmente o quanto ele pode proteger as mulheres com um trabalho revolucionário, trabalhando a origem do problema, que muitas vezes está no homem, que por questões culturais não tiveram um tratamento adequado, mas agora, com essa inovação, através da Patrulha Maria da Penha, nós estamos avançando, quebrando paradigmas, trabalhando verdadeiramente a identidade do homem através de um trabalho totalmente em parceria com entidades comprometidas em entregar para a sociedade, para os homens, mas principalmente para as mulheres, uma proteção efetiva através de um projeto inovador. Muito bem, tá aí o nome, né? Um projeto inovador, Face a Face, é o nome do projeto que está sendo